Durante quase toda a sua vida, o engenheiro mecânico João Gurgel perseguiu uma meta: produzir um carro 100% nacional. Ele demorou, mas contra todos os prognósticos, conseguiu. Apresentou seu primeiro projeto de automóvel genuinamente brasileiro em 1949, quando ainda era estudante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O carro, pensado por ele, levava o nome de Tião, mas não agradou muito ao professor, que reclamou. No Brasil, carro não se faz, se compra. O aluno quase foi reprovado, mas pouco importou. A frase entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Durante 27 anos, a Gurgel Motores, fundada no fim dos anos 60, produziu cerca de 40 mil veículos e chegou a ser avaliada em 200 milhões de reais em números atualizados. Ao longo de sua trajetória, João Gurgel gostava de dizer que, em oposição às montadoras multinacionais, sua empresa era muito nacional. Tinha quem considerasse os automóveis que ela produzia meio feiosos, com design antiquado, quadradão, pouco confortável. Era verdade. Mas eles também eram pau para toda a obra, encaravam qualquer terreno e tinham uma mecânica com fama de durar para sempre. As carrocerias, feitas de fibra de vidro, resistiam à ferrugem e aguentavam até pedrada. Até hoje, esses carros estão por aí, como item de colecionador. Eu passei algumas histórias interessantes com o Gurgel, e uma delas pelo simples fato dele ser feito de fibra, não é nem porque ele era um Gurgel. Teve uma chuva de granizo, teve um problemão em São Paulo, uma série de telhados acabaram, carros destruídos, vidros quebrados e tudo mais. E eu com o Gurgel no meio do trânsito, bem tranquilo, aquelas pedronas batendo no carro, espirrando para tudo que é lado, e não aconteceu nada no carro. Mas nada. Em muito, o relativo sucesso da empreitada de João Gurgel se deve à produção desse carro sólido, robusto, um nicho de mercado que era ignorado pelas gigantes do setor e que ele dominou. Mas não para sempre. Depois de formado, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel passou 4 anos estagiando nos Estados Unidos, na General Motors e na Buick Motors. De volta ao Brasil, trabalhou algum tempo em filiais brasileiras de multinacionais antes de abrir o próprio negócio. Com $10 mil no bolso e alguns sócios, ele se demitiu da Ford e começou a produzir autopeças e desenvolver carrocerias. Com o lucro, montava karts de competição. Depois, carro para crianças. O próximo passo foi fabricar uma espécie de buggy com mecânica Volkswagen, batizado de Ipanema. Apresentado no Salão do Automóvel, até que fez sucesso. A virada de chave aconteceu em 1969, quando o engenheiro fundou a Gurgel Motores. Ele desenvolveu seu próprio chassi, que é a estrutura básica de um automóvel, onde todo o resto se assenta. Era feito de um material batizado de plastil, uma mistura de plástico e aço patenteada pelo engenheiro. Uma outra inovação pensada por ele foi um sistema rudimentar, mas eficaz para evitar que os carros ficassem presos em atoleiros. Ele freia uma roda de cada vez. Aí que nem você pega a roda que tá patinando, você freia ela e a outra roda sai do buraco. Mas aí você deixa a tração só naquela roda? Você deixa a tração só em uma roda. A roda que tá no alto, ela para com um freio, e aí a força do motor vai para outra roda que tira ele do buraco. Autor do livro Gurgel, um sonho forjado em fibra, o jornalista Lelis Caldeira, em certa ocasião, definiu seu biografado como um cara genial, muito à frente de seu tempo, uma espécie de professor Pardal. Nos anos 70, Gurgel entrou firme no mercado de jipes, que consumiam pouco combustível e tinham uma manutenção barata. O Ipanema sofreu modificações, ficou ainda mais robusto e recebeu o nome de Chavante, que mais tarde viraria o modelo X12. O Chavante chegou a ser adotado pelo Exército e pela Aeronáutica do Brasil, que compraram um grande lote de veículos, além da Polícia Militar. Foi também encomendado pelas Forças Armadas de outros países. A certa altura, cerca de 25% da produção era destinada à exportação. Em uma entrevista para a revista Pesquisa FAPESP, em 2004, Lelis Caldeira contou: O X12 era táxi na Bolívia, carro para deserto no Oriente Médio e veículo para turismo no Caribe. Com o vento a favor, Gurgel transferiu suas instalações da cidade de São Paulo para Rio Claro, a 170 quilômetros de distância. O terreno, de 400 mil metros quadrados, era bem mais amplo e mais à frente abrigaria também a fábrica de seu carro elétrico.
No Salão do Automóvel de 1974, o Gurgel apresentou o protótipo do Itaipu, um microcarro de 2 lugares movido a eletricidade. A ideia era que ele pudesse ser recarregado em tomadas domésticas de 220 volts. Não era exatamente uma novidade, já que carros do tipo existem desde o século XIX, mas foi o primeiro projeto do tipo na América Latina. O nome era, obviamente, uma homenagem à usina hidrelétrica que começava a ser construída em Foz do Iguaçu. Em tese, o Itaipu seria uma alternativa à primeira crise do petróleo, que tinha estourado um ano antes, provocando desabastecimento e fazendo o preço dos combustíveis dispararem. E também uma maneira de dispensar o consumo de etanol, que estava sendo estimulado no Brasil por meio do pró-álcool, bancado pelo governo militar. Gurgel era um inimigo visceral do programa. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo naquele programa Roda Viva da TV Cultura. Eu me lembro muito bem que no primeiro, o programa é dividido em 2 partes, tinha apenas um intervalo na época. No primeiro bloco, nós não tocamos no assunto pró-álcool, só falamos de outras coisas. Quando entrou o intervalo, ele falou: pô, vocês não vão me perguntar do pró-álcool? Quero falar do pró-álcool, quero meter o pau no pró-álcool. Quer dizer, o desejo dele era provocar essa polêmica, porque o pró-álcool era uma coisa bem valorizada na época, e a posição dele era a seguinte: nós estamos usando as terras nobres do nosso Brasil, quer dizer, o interior de São Paulo, por exemplo, para plantar comida para o carro, e deixando de plantar comida para o homem. A previsão era que o Itaipu começasse a ser produzido em série ainda em 1975, mas a verdade é que o projeto tinha problemas que ainda hoje não foram resolvidos pelos fabricantes de carros elétricos. Do seu peso total de 460 quilos, 320 diziam respeito só às baterias. Ele atingia no máximo 60 km por hora e não percorria mais de 50 antes de precisar ser reabastecido. Plugado na tomada, levava 10 horas para recarregar. Apenas 27 unidades acabaram produzidas. A fábrica tentou retomar o projeto algum tempo depois, com um furgão elétrico. As cerca de 1.000 unidades montadas fizeram parte da frota de companhias como a Telebrás e a Telesp. Só que também não durou muito, pelos mesmos problemas enfrentados anteriormente. O fracasso, no entanto, não abalou o prestígio de Gurgel. Em 1979, ele tinha exposto toda a sua linha, então com 10 modelos, no Salão de Genebra, na Suíça, um dos mais importantes do mundo. Em 1986, o Fusca da Volkswagen deixou de ser fabricado no Brasil. Era a oportunidade perfeita para João Gurgel. No ano anterior, ele tinha apresentado o protótipo do Senna, sigla para Carro Econômico Nacional, o primeiro totalmente fabricado e projetado no Brasil, incluindo o motor. A ideia era produzir 2.000 unidades por ano de um veículo altamente popular, o carro mais barato do país. Sua vocação era estritamente urbana e ele mal atingia os 100 km por hora. Em compensação, era extremamente econômico e podia fazer quase 20 km com um único litro de combustível. Em uma entrevista para a revista Quatro Rodas, em 2013, o proprietário de um modelo fabricado em 1991 definiu o carro assim: ele é um carrinho urbano, divertido e despretensioso. Fica reservado aos momentos de lazer pelo bairro, no máximo uma esticada até um encontro de antigos. Já viajei com ele, mas seu desempenho é modesto. Na estrada, ele é um peixe fora d'água. Para viabilizar a produção, a Gurgel Motores lançou no mercado um lote de 10.000 ações da empresa. Para adquirir o automóvel, você agora precisava também se tornar um sócio. O proprietário estrelou a campanha publicitária na TV. Na mídia impressa, os anúncios tinham um mote um tanto, digamos, pretensioso. Eles perguntavam: se há 80 anos Henry Ford convidasse você para ser seu sócio, você não aceitaria? Acabou dando certo. Cada novo acionista pagou o equivalente a $7.000 pelo carro, mais $1.500 pelas ações. Mesmo assim, o valor ainda era menor do que o dos modelos mais baratos da concorrência. É que o governo tinha dado uma forcinha e concedido ao carro nacional uma alíquota bem menor do imposto que incide sobre produtos industrializados. Por conta da baixa cilindrada do motor, ele recolhia apenas 5% de IPI,
contra 25% dos demais. Foi lançado com pompa e circunstância em Brasília em um desfile do dia 7 de setembro, o dia da independência. É que João Gurgel era bom de marketing também. A proposta dele tinha esse apelo do carro nacional, né? Que é uma coisa que sempre mexe com o brio do povo, com o brio do próprio empresário e da imprensa, né? Que representa aí. Então acho que não teve uma pegação no pé dele da imprensa, ao contrário, teve apoio. Nós chegamos na época, eu trabalhava no Jornal do Carro, que foi o primeiro suplemento de automóvel que surgiu na imprensa brasileira, e nós testávamos os carros do Gurgel e nós com certeza éramos um pouco condescendentes na hora de você fazer a avaliação, considerando todas as dificuldades que ele tinha. Até começar a ser efetivamente produzido, o Senna mudou de nome por conta de uma disputa judicial com o piloto Ayrton Senna, que ficou incomodado com a sonoridade da sigla, igual a do seu sobrenome. O carro de Gurgel passou a se chamar BR-800. A unidade número 1000 foi entregue em 1990. Era para ser um período de triunfo. Na mesma época, a Gurgel Motores tinha cerca de 70 concessionárias espalhadas pelo país. No mesmo ano, no entanto, a tempestade perfeita se armou. João Gurgel detestava ser chamado de sonhador e chamavam ele disso com frequência. O engenheiro devolvia. Só mesmo no Brasil, um homem que já produziu mais de 40 mil carros é considerado um sonhador. Em 1990, no entanto, aquilo que ele achou que era sólido começou a ruir. O então presidente Fernando Collor isentou de IPI todos os carros 1.0 e com isso logo surgiram no mercado opções de baixo custo melhores do que o BR-800, como o Fiat Uno Mille. Com a abertura das importações, opções como o famoso Jeep russo Lada Niva entraram no Brasil e custando menos. Para fechar, uma fábrica da Gurgel que seria instalada em Fortaleza não saiu do papel. Os governos do Ceará e de São Paulo teriam se negado a cumprir um protocolo de intenções assinado algum tempo antes. A Gurgel Motores pediu concordata em 1993, fechou as portas em 1994 e faliu de vez em 1996, acumulando dívidas, inclusive trabalhistas, que só foram saldadas uma década depois, quando tudo foi a leilão. A propósito, João Gurgel nunca foi um amigo dos sindicatos. De temperamento rude, há relatos de que ele chegou a partir para o confronto físico com representantes de seus funcionários durante as negociações salariais. Ele morreu em 2009, aos 82 anos, completamente consumido pelo mal de Alzheimer. A essa altura, não se lembrava mais de nada. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Daniel acompanhado do amor da sua vida, a Satela, para quem ele dedica a mensagem que segue. Aonde quer que estejamos, para sempre. Beijo, gente. Valeu!